O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, modificou o regime prisional de mais 130 acusados de participação nas manifestações de 8 de janeiro. Eles trocaram o regime fechado por uma nova espécie de prisão domiciliar. Os liberados terão de usar tornozeleira eletrônica, ficar em casa à noite e nos fins de semana e apresentar-se à delegacia a cada 7 dias. Ana, vamos lembrar aqui para nossa audiência que hoje permanecem presos 310 homens e 82 mulheres, totalizando, então, 392 pessoas ainda presas em Brasília. A Procuradoria-Geral da República denunciou no total 919 pessoas, por enquanto, por incitação pública ao crime e associação criminosa. A gente tem acompanhado desde o início, desde 8 de janeiro, toda a repercussão dessa situação grave que ocorre no país. Hoje, quantas pessoas foram soltas? 130, Ana. E no Dia da Mulher, hoje é dia de alguma coisa? Olha, não que eu saiba, hoje não teve nenhum evento. Porque Dia da Mulher, 80 foram soltas pelo Dia da Mulher, né? Agora, 13 de março... Mais 130. Dia, não sei, mais 130. Ou seja, estamos vivendo um estado de exceção ou não? Porque no estado democrático... não é prende todo mundo e depois você vê quem a gente pode soltar, né? Se há presas, se há indícios de requisitos de prisão preventiva, seguindo o princípio de um suposto crime previsto por lei, ok, mas o que aconteceu com a audiência de custódia, tão falada, né, aí pela turma, pelos garantistas, pelos que querem sempre enaltecer, né, os direitos de todos, ou seja, prende todo mundo num balaio coletivo e depois vai pensando, vamos ver se você pode ser solto. O que aconteceu com a presunção de inocência, né, no Estado de Direito, né, o princípio da presunção de inocência, o devido processo legal, foi tudo completamente abandonado. E aí o curioso é que não existe mais a isonomia para aplicação das leis, porque se nesse balaio todo, né, se nesse desordenamento jurídico que o Alexandre de Moraes criou, vamos prender todo mundo e aí a gente vai vendo, você pode, você vai ser solto, você talvez... Por que não faz isso com as invasões do MST? Prende todo mundo, chega num acampamento do MST, prende todo mundo, porque meia dúzia, 10, 20, 40 invadiram fazendas e depois vai vendo, vai você, não, você fica aqui mais um mês, né? Sobe os morros, por exemplo, as comunidades, as favelas, prende todo mundo que pode ter alguma ligação com o tráfico de drogas e depois vai puxando. Você pode, você não. Prende todo mundo, por exemplo, num esquema de corrupção que envolve parlamentares. Prende todo mundo e depois vai vendo quem você pode soltar aí a conta-gotas. Dia da mulher, dia do homem, dia dos pais, dia da criança. Ou seja, se isso não é um estado de exceção que nós estamos vivendo, não sei mais o que é. Silvio, a Alexandre de Moraes, então, liberou hoje mais 130 homens que estavam na Papuda. A gente já falou aqui várias vezes, repudiamos qualquer forma de violência, de vandalização. As pessoas que realizaram atos de vandalismo precisam ser responsabilizadas, mas é preciso que exista a individualização das penas e das condutas. E o que a gente tem percebido, como diz a Ana, né, o Alexandre de Moraes tem soltado esses presos a conta-gotas, com critérios muitas vezes subjetivos, e a gente fica sem entender o que está acontecendo, e mais de 392 pessoas permanecem presas em Brasília hoje. Muito bem dito, Paula. Concordo com o que a Ana disse, concordo sobretudo com o que você disse agora também, porque, veja, se houve tipificação de crime, se houve individualização de conduta, por que determinadas pessoas passaram uma semana que seja a mais dentro de uma cela do que as outras que já foram soltas? Qual é o critério? Qual é a regra? Nenhum. Pior, elas saem de lá e muitas, como bem lembrou Augusto, não só em reportagens aqui de Capa da Oeste, mas em comentários,
Algumas vivem em bairros pequenos, em cidades do interior do Brasil e vão sofrer a humilhação. Não bastasse ter passado 70 dias numa cela, vão sofrer a humilhação de ter que se andar com uma tornozeleira eletrônica. Essas pessoas tiveram a vida marcada para sempre, Paula, não canso de afirmar. Elas vão conviver durante muito tempo com traumas psicológicos, com humilhação. Nós relatamos aqui, naquela liberação das mulheres, no Dia da Mulher, que havia 4 casos de mulheres que tinham a tutela, talvez mães, talvez avós, de crianças com deficiência. São crianças que ficaram 2 meses ou mais longe das mães, das avós, que são suas cuidadoras. Será que elas cometeram crime para passar tanto tempo dentro de uma cela, ou talvez um crime mais bárbaro para uma sociedade do que um assassino, do que um homicídio, do que o roubo, do que um estuprador? Será que elas merecem andar com tornozeleiras agora, daqui para frente? Veja, olha, tudo isso um dia vai passar. Todo esse caso vai ficar marcado nas páginas mais tristes da nossa história. Pode ter certeza. Será debatido daqui a 10 anos a atuação do Supremo Tribunal Federal nesse caso. Mas a vida dessas pessoas, essas já foram marcadas para sempre. Augusto Nunes. Bom, eu repito, né, o que eu vou dizer diariamente aqui, até que esse caso seja resolvido com justiça. As injustiças, como lembra o Silvio, agora essas vão marcar as vítimas para sempre. Vamos tentar reduzi-las aí, libertando imediatamente os que ainda estão presos e são inocentes. Eles não descobriram nenhum culpado até agora. Por enquanto tem saído, tem trocado, né, o Alexandre de Moraes tem se limitado a mudar o regime prisional dos inocentes, o que é um completo absurdo, porque é uma espécie mesmo aí de prisão domiciliar, como definimos aqui. Claro, você não está livre se você tem que andar com uma tornozeleira eletrônica. Você não está livre se há uma distância determinada para que você não a ultrapasse sob pena de voltar para a cadeia. Pois o próprio Alexandre de Moraes diz que essas pessoas saíram porque não foi provada a participação delas nos acontecimentos, nas violências que ocorreram no dia 8. Então elas estão submetidas a essas restrições por quê? Que risco elas representam? Que perigo elas representam? É uma forma de castigo. Há pessoas que já foram presas e libertadas que chegaram a Brasília na noite do dia 8, quando já não havia mais distúrbios, nada disso. Eles chegaram depois das manifestações, foram libertados, saíram da prisão só agora e continuam submetidas a essas restrições, mas com base em quê? Na crueldade do juiz, na perversidade, né, que marca esse tipo de decisão. Por quê? Agora, eu estou cobrando o que os juízes simulam procurar. Cadê os culpados? Eu quero que sejam punidos. Nenhum foi localizado até agora. E ainda assim o governo trabalha contra a CPMI. Agora a gente deve divulgar o nome nós estamos divulgando os nomes dos que apoiam a instauração da CPI, né, que vai esclarecer esses casos muito mais rapidamente. Não tenho dúvida. E nós temos agora meios de saber quanto custa o voto de cada um. É só pegar o tamanho da verba que o governo vai distribuir. Os que saírem da lista agora já têm o preço fixado. E nós vamos divulgar também. Agora, é preciso ser muito perverso, tá? É preciso você sofrer da ausência absoluta de compaixão para gostar do que está acontecendo, ou para fingir que nada está acontecendo, como faz o consórcio da imprensa. Aqui nós não esquecemos.